vou avançar aqui sem mais delongas, né? Então, o que vai ser abordado hoje, né? A gente vai falar um pouco o que é otimização, vai falar rapidamente, não vamos entrar em detalhe a respeito de teoria de otimização, porque a gente precisaria de horas e mais horas para fazer para passar esse conteúdo. E aí a ideia aqui é trazer um pouco da experiência, um pouco de dicas de como implementar um framework de otimização, o que você tem que prestar atenção, o que tem que ser considerado, quais são as estratégias para otimização, trazer alguns exemplos, considerações finais e alguma resposta para algumas perguntas. Então, avançando aqui, né? Então, o que é otimização, né? Então, conceitos bem básicos mesmo do que é uma otimização. A otimização, ela é um processo de busca da combinação de variáveis de projeto que resultam na melhor solução para o problema. Então, nada mais é do que, dado um problema, eu lanço mão de uma otimização para encontrar, frente às possibilidades que eu tenho para resolver esse problema, qual é a melhor combinação possível, né? Levando em consideração uma definição prévia, qual o critério de escolha, como é que eu escolho o que é o melhor, né? Qual que é como que eu julgo a direção que eu quero seguir. Então isso tem que ser definido previamente. Quais parâmetros eu permito que sejam variados e quais são as restrições de viabilidade que devem ser cumpridas, ou seja, o que eu preciso de fato que o meu projeto, o meu design seja capaz de cumprir. Esses três últimos bullets aqui, eles são a parte principal de uma otimização, né, que é a função objetivo. Então, o critério de escolha é chamado de função objetivo. Função custo, função de mérito, vocês vão ver essa nomenclatura, mas isso aí é o que norteia o seu projeto. Qual é o critério de escolha para o projeto de maior sucesso e o que vai direcionar a essa busca de combinação de variáveis para a obtenção do melhor resultado. Os parâmetros que você permite serem variados são chamados de variáveis de projeto, ou seja, são aquelas coisas que você permite que o otimizador explore e mude em busca do ótimo. E as restrições de viabilidade são chamadas de restrições. Então você impõe algumas restrições ao seu projeto e você não aceita nenhum projeto que não seja capaz de atender aquelas restrições, porque eles, a rigor, não têm interesse para você, né? Não cumprem o que deveriam. Aqui a descrição clássica de um problema de otimização, né? Minimizar f de x em relação a x, sujeito a restrições de igualdade e restrições de aqui, então a gente precisa ter a definição do que é a função objetivo, o que são as variáveis de projeto e quais são as restrições. Que tem a descrição clássica do problema de otimização. Minimizar f de x com respeito às variáveis x, sujeito a restrições de igualdade e de inequação aqui, né? E aí, o que isso significa na prática aqui? Então, a gente consegue trocar aqui. Então, minimizar f de x, por exemplo, minimizar o arrasto com respeito a x. O que é o x? Sei lá, área de asa, alongamento e enflechamento. É um exemplo hipotético aqui, tá? Só para trazer um pouco mais de sentido isso aqui, né? Sujeito a, por exemplo, eu não quero que a minha envergadura exceda 52 metros, eu não quero que o meu alongamento exceda 20, por exemplo. E restrições de igualdade, eu inverti, mas tudo bem, né? E a de igualdade, por exemplo, eu posso pedir que a corda na ponta seja igual a 1,5 m, por exemplo. Eu tenho já um inlet que eu quero colocar, ou algo que o valha. Ou que a minha sustentação seja igual ao peso, dependendo do tipo de abordagem que eu estiver fazendo no meu modelamento, eu preciso impor esse tipo de restrição de igualdade. Então, isso só para dar algo um pouco mais palpável para essa descrição matemática aqui do problema de otimização. E como que é feita a busca, né? Como a gente disse, otimizar é uma busca
pelo ótimo, né? Então, e essa busca ela é feita através da seleção sistemática de variáveis de projeto e avaliação da função objetivo. Ou seja, você, com base em algum critério, vai selecionando sistematicamente um conjunto de variáveis de projeto, avalia a função objetivo. Troca as variáveis de projeto, avalia a função objetivo. E com base nisso, você vai indo na direção que te traz o melhor desempenho da função objetivo. E para isso, a gente emprega métodos matemáticos. E aí eles fazem essa busca de uma forma automatizada e eficiente, porque você pode fazer na mão, mas imagina fazer isso com N variáveis. Se fosse uma variável só, você aumenta ela, diminui, vê para qual lado que está melhor e avança. Mas você fazer isso com 10 variáveis, sendo que elas têm influências cruzadas, não é eficiente, né? Então a gente emprega os chamados algoritmos de otimização. E esses são os caras que fazem essa busca de uma forma eficiente, né? E aí, cara, existem dezenas e dezenas de algoritmos, existem, assim, lá em conclusões, o que eu vou falar é o seguinte, a disciplina otimização, ela é uma disciplina à parte, eu não estou me propondo aqui a falar sobre quais são os tipos de algoritmo, prós e contras de cada um deles, isso aí seria, uma hora é muito pouco para falar disso, a gente teria que ter, existem cursos extensos de otimização. Então, assim, aqui a ideia é falar que existem diversos, existem os baseados em gradientes, chamados evolutivos, é um tipo de divisão, existem N divisões similares, existem várias escolas, né, de classificação, mas baseado em gradiente, como o próprio nome diz, ele usa a informação de gradiente, ou seja, derivada de melhoria da função objetivo para ir guiando o seu projeto, e ele vai fazendo step por step, né, ele vai avançando. E existem os algoritmos evolutivos ou heurísticos que fazem como se fosse, eu chamo o algoritmo genético deles, né? Então ele vai gerando populações e vai indo na direção de melhor desempenho da função objetivo. Tem prós e contras para todos os lados, tem gente que gosta de um, gente que gosta de outro. Aí eu vou falar um pouco sobre como selecionar o algoritmo, mas você tem que aprender a entender quais são os benefícios de cada um deles. O baseado em gradiente ele tende a ser mais eficiente em termos de número de iterações, porque ele vai indo na direção de melhoria. Enquanto evolutivo, você gera populações que têm 100, 200 indivíduos e elas vão evoluindo, né? Então você acaba fazendo muitas avaliações. Mas o gradiente não é tão fácil de usar, você precisa saber setar o seu problema corretamente para você conseguir utilizar ele de uma forma eficiente. Então, por isso que muitas vezes os evolutivos são usados porque eles não requerem conhecimento de otimização. Você aplica o algoritmo e consegue, de uma forma ou de outra, ter um resultado razoável, né? Então, assim, isso aqui é dever de casa. Vocês têm que estudar quais são os tipos de otimização, quais que são melhores para o seu problema, prós e contras, e ver como é que eles se encaixam no seu problema. Multimodal e etc. Você tem que ver qual é o tipo de problema e qual é o algoritmo mais adequado. Aqui um exemplo, né, do que é essa busca. Então, esse aqui é um enxame de partículas, né, é um algoritmo, ele é evolutivo, mas ele usa informações de melhoria da função objetiva. Então, esse é um espaço de projeto aqui, x e y, né, e você percebe é uma função bem complexa. E aí você quer minimizar, então você gostaria de ir para essa região onde, deixa eu usar um pointer aqui mais elaborado, eu consigo? Deixar para, opções de ponteiro. Pontador laser, uau! Então você está buscando azul escuro aqui, né? Então você quer vir para essa direção aqui, né? Aqui talvez é uma direção também de melhor desempenho do que essa. Então esse é um algoritmo, esse é um problema mais adequado ao algoritmo do tipo evolutivo. O algoritmo baseado em gradiente, ele provavelmente ficaria preso em algum ótimo local, dependendo do ponto de partida dele. Então, o que você vai ver aqui, ó, ao iniciar a otimização, então você tem, cada ponto desse é o indivíduo, né, com a sua avaliação da função objetivo. E aí eles vão apontando
Espera aí que agora deu pau aqui. Foi. Então você percebe que eles estão convergindo, né? Uns ou os outros ficam mais ou menos presos em regiões não tão promissoras, mas isso é uma característica dos algoritmos evolutivos, eles têm essa... eles exploram mais o espaço de projeto para você poder garantir que você não vai cair no mínimo local. Então ele concentra na região de melhor desempenho, mas ele continua populando fora, ou mantendo ali o desempenho, mantendo a avaliação fora do que é o ótimo, né? Então isso é só um exemplo aqui animado de como é essa busca. Então você parte de um ponto e vai buscar o seu ótimo da função. Esse é um exemplo bidimensional, né? Então é de fácil visualização. Então falamos brevemente o que é otimização, né? Bem alto nível, e vamos falar um pouco sobre a implementação de um framework de otimização, né? Então, framework de otimização necessariamente é multidisciplinar. Então agora eu já estou falando em otimização da aeronave, né? Eu não estou falando em critérios de otimização pura e simplesmente técnicas de otimização. Estou falando aplicado à aeronave. Existe, é claro, otimização de uma disciplina, né? Otimização, por exemplo, estrutural, otimização aerodinâmica, mas estou falando de uma otimização de aeronave, né? Então você necessariamente precisa criar um framework chamado MDO, né? Que considere todas as tecnologias que alteram significativamente a função objetivo. O que isso quer dizer, né? Você tem que tomar cuidado na hora de fazer esse framework para não cair numa armadilha de querer criar um monstro, né? Criar um negócio gigantesco. Por exemplo, você vai modelar recolhimento de trem de pouso, coisa que, sabe, cinemática. Eu estou exagerando assim para dar um exemplo bem claro de algo que não teria impacto numa função objetiva. Então você tem que parar no modelamento das tecnologias e no nível que seja o adequado para a avaliação da função objetiva. E a construção desse framework ele vai ter impacto direto no desempenho do algoritmo e no resultado. Aí, eu acredito até que o Pequeno falou na live dele a respeito da parametrização, de perfil e etc. Isso tudo faz parte de você construir um framework que permite e dá para o algoritmo a oportunidade de explorar bem o espaço de projeto e também conseguir soluções de projeto ótimas, né? Então, se você constrói um framework que não vai gerar resultado, vai ter de alguma forma uma limitação no resultado obtido, certamente você não vai atingir o ótimo. E aí você acaba colocando a culpa no algoritmo, mas a sua implementação ela não está permitindo a exploração adequada do espaço de projeto. E aí a seleção do algoritmo, né? Isso aí vai depender de inúmeros fatores. Vai depender, primeiro, do problema a ser otimizado. Então, o que você quer fazer, né? Qual é o problema que você está buscando otimizar? Esse cara ele é determinante para o tipo de algoritmo que você vai usar. Se é algoritmo linear, não linear, tem diversos tipos de problema, né? A forma de implementação do problema, então, isso também ela vai direcionar o seu algoritmo. Se você tiver muita descontinuidade, você tem lá uma ferramenta que não vai te prover derivadas adequadas, você não consegue trabalhar com um método que é baseado em gradiente. Então, você implementou um problema de uma forma que dificilmente você consegue atacar com algoritmos baseados em gradiente. Capacidade computacional disponível, isso também vai drivar um pouco a sua escolha de um algoritmo, né? Se você tem muita capacidade computacional, você eventualmente pode abrir mão de métodos eficientes, mas se você tem um problema que é muito complexo e que requer muita capacidade computacional, você acaba tendo que trabalhar com algoritmos muito mais eficientes, né? Então você tem que trabalhar na otimização da otimização, né? Você usa um algoritmo que te permita resolver de forma eficiente o problema. E a experiência com os métodos. Então, uma coisa que é muito importante nos métodos, eu vou falar mais pra frente, é você fazer o ajuste dos parâmetros, é você
entender como é que funciona aquela otimização, aquele algoritmo. Então, eventualmente, você tem lá, que seja um time de aerodesign ou uma empresa que tem lá um cara que entende bastante de um dado método de otimização. Então, acaba sendo uma escolha natural dele um algoritmo que ele já domina, né? Etc, etc, etc. O tamanho do seu problema, número de variáveis, tem um monte de coisas que vão drivar essa seleção do algoritmo. De novo, isso aqui é uma disciplina em si, cara. Você precisa estudar para depois você tirar alguma conclusão. E as conclusões são sempre direcionadas, né? Elas não são universais, ela vai ser aplicável àquele seu problema. Entendimento do problema de otimização. Então, ao fazer o seu framework, você precisa entender o que você está querendo fazer, qual é o espaço de projeto. Essa figura aqui é muito boa, é uma figura do software TASOPT, esse é um software do MIT, tem o Mark Drella, é um software onde ele fala que buscaria o ótimo global, né? Não só do avião, mas avião mais motor e mais aspectos operacionais. Isso a gente viveu e realmente é um fato. Quando a gente pega aqui o eixo X, deixa eu ver se meu coisa funciona. A gente tem as nossas variáveis de projeto do fabricante de avião, que é a área de asa, parâmetros de missão, e flechamento, etc, etc, etc. E te dá imagine que esse seja o espaço de projeto real, né? Essa é a função objetiva. E ele vai te dar essa janelinha aqui, porque você vai estar trabalhando com motores existentes. Você não consegue mexer no bypass, ou seja, você tem o domínio fixo de motor. Eu até acrescentei aqui aerodesign. É também o domínio do problema do aerodesign. Você tem um motor OS lá, você tem um motor que você escolhe no regulamento e você não é capaz de mexer na taxa de compressão, você não é capaz de fazer um tuning para fazer uma otimização do motor. Então você acaba trabalhando com as suas variáveis de projeto e o máximo que você consegue chegar seria em algo aqui, que não é o ótimo global, né? Imagina que você fosse capaz de trabalhar junto com a OS para otimizar a potência na rotação de decolagem do aerodesign, né, para aquela hélice específica, você fosse capaz de fazer esse casamento de hélice, motor e avião para uma missão de aerodesign, provavelmente você teria um ótimo diferente, você teria mais desempenho, mas isso não é a realidade. Esse é um exemplo que eu trago para dizer assim, você precisa entender o seu espaço de projeto, mas um ponto é o seguinte, esse cara aqui você sabe que está fora do seu controle, é o motor. Mas imagina que isso seja uma dimensão que você acaba não mapeando, ou variáveis de projeto que você não percebe que o seu algoritmo poderia ter como grau de liberdade, ou o que você poderia usar no problema de otimização. Você vai acabar limitando a sua solução, porque você não, por exemplo, você não considera que, por exemplo, a fuselagem está fixa, mas eventualmente você poderia reduzir a área molhada da fuselagem, ou algo do gênero que você não implementa, né? Então é importante que você entenda as suas variáveis de projeto e o espaço de projeto para que você possa fazer uso do framework total, né, e de todas as variáveis de projeto que você teria disponível. Isso aqui é fundamental para você definir suas variáveis de projeto, suas restrições e a função objetiva. Ao entender o problema, saber o meu domínio e como que as características do avião afetam o meu resultado, eu sou capaz de escolher quais são as variáveis de projeto que eu preciso trabalhar e quais eu não precisaria esquentar a cabeça. E aí tem aquele papo da ferramenta certa no momento certo, né? Então isso é um extrato aqui de uma bibliografia onde mostra o tamanho das fases, né, conceitual, preliminar e projeto final, tamanho, tempo, dinheiro envolvido. E aí não adianta você tentar usar ferramentas de projeto preliminar em conceitual ou de projeto final no preliminar, porque não faz sentido, você vai estar desperdiçando. Isso tem que ser levado em conta quando você monta o seu framework.
Por isso que eu não consigo trazer aqui o que é um framework de otimização de aeronave, porque ele vai depender muito de qual fase você está, quais disciplinas você quer abordar. É muito customizável. Mas eu diria assim, um dos principais slides dessa apresentação, acho que é o que traz mais informação, é esse slide aqui. Ele vem de um paper que o pessoal da Bombardier apresentou. A Bombardier, ela é uma das que estão mais avançadas, mais no estado da arte, em termos de otimização multidisciplinar. Pelo menos eles propagandeiam isso, né? Enfim. Mas o que é interessante é que aqui você tem o nível do MDO, então você tem o Conceptual MDO, o Preliminary e o Detailed. Então você tem as fases aqui e qual é a fidelidade que eles chamam, né? E aqui entenda a fidelidade como ordem do problema, né? E as disciplinas que tipicamente são consideradas, né? Aerodinâmica, estruturas e propulsão. E aí ele vai te falar, então isso aqui, por que eu falo que é um dos principais? Porque se você está falando do início do projeto conceitual, você não tem como trabalhar com outra coisa que não seja equações semi-empíricas, métodos, correlation methods, né? Tanto para aerodinâmica como estruturas. Você vai usar aqui dados estatísticos para estimar a série máxima, CD0, etc., por área molhada, fator de forma, etc. Aqui também você vai usar equações de estimativa de peso. E o motor você usa uma arquitetura fixa e escala o motor. Então você tem um motor de referência, aumenta a tração, diminui a tração, eventualmente vai mexer na hélice também, se você tiver esse grau de liberdade. Isso aqui, a rigor, ele já define um framework de otimização. Então, assim, nível conceitual, eu tenho isso aqui. Ponto final, vamos para o próximo. É um outro framework completamente diferente, que não conversa com esse, outros métodos, outros tempos. Enquanto esse cara aqui vai te dar uma resposta de um indivíduo em segundos, esse aqui pode levar horas, né? Aí você já eleva aqui para L1, aerodinâmica, você vai usar métodos chamado quase 3D, onde você integra características 2D e extrapola para o 3D, usa métodos de painéis, então você começa a aumentar um pouco mais o nível de informação, você já vai ter torções, espessuras locais, você já vai ter método, você precisa não precisa de loft necessariamente, mas você já precisa de mais informações do que você precisaria aqui atrás. Você já começa a fazer análise de viga e casca para fazer uma estimativa de peso, uma coisa de cargas, e você eventualmente já pode variar a arquitetura do motor e ter um motor genérico, né? Quando você passa o nível 1,5 aqui, eu vou pular ele, porque é um e-mail, o Surrogate Model, na verdade, ele é um metamodelo. Então, você pega aqui o L2, que seria um CFD de média fidelidade, um elementos finitos global, e você cria como se fossem equações semi-empíricas ou regrinhas que você vai usar aqui no L1,5. Então, você tem uma superfície de resposta onde você não está rodando um CFD, mas com os inputs que você rodaria, você consegue, por exemplo, usando rede neural ou algo do gênero, você consegue ter uma informação que é um pouco mais avançada do que o L1, mas não é o L2 propriamente dito, né? Ele é um surrogate disso. E aí você tem aqui, e aí o motor tem um momento que você vai passar para o motor real, né? E aí você não tem muito mais o que fazer. E lá no projeto detalhado, você vai ter análises dos componentes, análise de mais alta fidelidade, né, um HANS aerodinâmico. Então você aumenta também o nível de fidelidade aqui, mas fazendo o acoplamento. E você tem algo intermediário que é entre o global e o detalhado, você fazer alguma coisa que use informação desse detalhado. Então esse slide, assim, essa tabela eu gosto muito, assim, porque ela é bem clara para mostrar que você precisa usar a ferramenta certa no momento certo. Não adianta, eu vou trazer aqui, próximo slide aqui, só que a asa do A310. Se vocês olharem aqui, olha como é que é a distribuição de espessuras ao longo da envergadura. Então você percebe uma geometria um tanto quanto complexa. Ela cai, depois sobe um pouco aqui no kink, cai de novo e fica
espessura constante até a ponta aqui. Isso aqui, assim, é difícil a gente falar os motivos, mas provavelmente esse cara na ponta aqui é espessura mínima de parede, ou mínimo de caixão, é algo de manufatura. Aqui você tem uma otimização aerodinâmica muito forte aqui para você conseguir minimizar a interferência do motor na asa, né? Então, assim, esses são perfis projetados para reduzir interferência. Então, você eventualmente reduz a espessura no pilone, mexe na quebra aqui, mas é algo que você não consegue fazer com método semi-empírico. Você tem que estar com alta fidelidade, você não conseguiria fazer. E nem faria sentido, porque lá atrás, quando você está fazendo uma otimização no nível conceitual, você quer saber qual é o tamanho da área de asa, você quer saber quantos passageiros você vai levar. Então acaba sendo, eu não vou dizer irrelevante, mas isso aqui é algo que você não precisa saber que a distribuição de espessuras é essa, porque a sua correlação semi-empírica vai te dizer o que uma asa bem projetada vai atingir. Então olha aqui o tanto de torções, o tanto de posições de longarina, espessuras locais que você tem na definição da geometria de uma asa e que você não dispõe de informação suficiente para fazer. Então você precisa usar a ferramenta certa no momento certo. Você precisa fazer uma adequação da sua parametrização, das suas variáveis de projeto, aos métodos que você está utilizando. Aqui a gente, em vermelho, você percebe uma asa real, de geometria complexa aqui, com quebra aqui, quebra ali. Se a gente voltar, você percebe que tem uma quebra aqui, ela é uma geometria não tão complexa quanto aquela, mas é uma geometria que não é uma asa reto trapezoidal. E aí, imagina que você vai lá, cria um framework, modela todas as espessuras, todas as cordas, tudo, e faz uso do equacionamento do Nicolai, por exemplo, para a estimativa de peso de asa, que é a função da área de asa, alongamento, T sobre C médio, e o enflechamento médio. Estou dizendo características de asa, tá? E o afilamento. Então, assim, você vai fazer um monte de coisa para voltar para uma asa equivalente e ter uma estimativa de peso. Então, você precisa, se o seu método de análise é esse cara aqui, você trabalha com uma geometria que é coerente. Porque senão você cria um monte de variável de projeto que elas são irrelevantes, elas vão ficar buscando bug matemático aqui dentro do equacionamento para ter uma solução que aparentemente é ótima. Né? Eu estou olhando que o Rafael está perguntando que se na primeira fase de otimização tem diferentes tecnologias de propulsão com boas pontuações, faz sentido seguir na frente com mais de uma? Faz sentido. Eu vou falar ali na frente a respeito disso. Né? Então, a respeito de, você tem que ter uma parametrização que seja adequada ao seu método. Aqui eu trago um exemplo clássico aqui do Joaquim Martins, né, ele é um professor de Michigan, e ele é um dos caras que está no estado da arte aqui, com a análise aeroestrutural. Então ele faz uma análise bastante detalhada da parte estrutural, então tem tamanhos de reforçadores, nervuras, etc. aqui, espessura da casca, material, e análise também aerodinâmica, com trimagem, cauda, etc. Você olha, são 973 variáveis, né, aeroestrutural. Então, para esse tipo de modelo de alta fidelidade aeroestrutural, ele precisa ter um monte de variável. Ou contrário, né, para esse tipo para você poder fazer esse tipo de análise, você tem que ter um modelo que te permita fazer essas análises todas, porque você está indo em altíssima fidelidade. Então, de novo, não adianta eu pegar esse modelo aqui e jogar no meu equacionamento do Nicolai aqui atrás, porque não, assim, eu estou gastando muito tempo fazendo parametrizações que na prática passam batido. Né? E aí vamos falar um pouco de estratégias de otimização. Né? Então, como é que a gente vai... Como que a gente endereça tanto a implementação quanto a execução da otimização?
Primeiro passo, como é que a gente elabora, né, o problema de otimização? O que a gente tem que garantir ao elaborar? A gente tem que garantir uma modelada adequada do problema, isso é um ponto. Então, você modela o seu problema de uma forma adequada e coerente para a sua fase, para o tipo de informação que você tem. E, além disso, você tem que garantir o correto fluxo de informação. Isso é importante, porque já aconteceu, eu já vi N casos, inclusive eu já fazendo isso também. Você acaba tendo uma variável de projeto que ela precisa comunicar com diversas caixinhas, diversas tecnologias, mas eventualmente, por exemplo, você atualiza uma corda de asa na raiz, mas você não atualiza toda a informação geométrica, de área e etc. Então você acaba tendo aquela asa que não, ela está desconexa. E ela acaba atualizando só na próxima iteração, porque na próxima iteração, quando começa, ele atualiza a geometria lá. E aí ele usa do step passado isso. Então isso aí, o otimizador ele fica perdido, porque ele não entende o que acontece. Então você tem que garantir que você modelou o problema adequadamente e que você está fazendo a informação caminhar, e todas as disciplinas estão recebendo as variáveis de projeto, estão executando elas com os mesmos valores, né? Aí, assim, existem várias arquiteturas de otimização, onde você coloca as disciplinas separadas, onde você coloca elas trabalhando em mesmo nível, ou faz subproblemas de otimização e depois usa restrições de compatibilidade. Tem várias formas de você modelar. E então você tem que garantir que as disciplinas estão conversando e que o fluxo está coerente, que senão você vai ter uma trabalhando com uma área de asa, outra disciplina com outra, e aí você nunca vai conseguir um resultado adequado. Um ponto muito importante é garantir que todas as restrições estão implementadas e com métodos adequados. Isso aqui é uma coisa que a gente mais vê. São os resultados fantásticos de 15, 20, 30% de benefício de consumo de aviões que não cumprem restrições que são básicas, que sem isso estão fora da competitividade. Então é muito fácil você fazer um problema de otimização onde você não coloca as restrições adequadas e falar que seu projeto é melhor, mas na prática ele não está cumprindo tudo que o outro projeto cumpriria. Então, para você ter um resultado coerente e de fato competitivo, você tem que botar lá todas as restrições que precisam ser cumpridas e com métodos adequados. Não adianta você implementar uma restrição e calcular de uma forma muito grosseira, não vai fazer muito sentido, porque ou usar um método que vai te trazer muito erro naquela restrição que é fundamental. Então, isso é muito importante na hora de elaborar o problema. E você tem que elencar qual que é a sua função objetivo principal, mas também elencar quais são outras a serem monitoradas, porque o nosso problema é multidisciplinar, não tem jeito. E aí, ao ser multidisciplinar, você precisa focar em mais de uma função objetivo, porque senão você acaba indo até o fundo lá em uma função objetivo e nem olha qual que é o impacto disso nas outras, né? Eu vou trazer aqui um exemplo de como fazer isso, né? Então, algoritmo de otimização. Fazer uso do algoritmo adequado ao problema, então, estudar, entender e ver qual que é o algoritmo mais adequado para o seu problema. Fazer ajuste nos parâmetros do algoritmo, fazer testes. Então, por exemplo, o genético ele tem lá taxas de mutação, elitismo, etc. Se você olhar qualquer problema, qualquer estudo que é relacionado à otimização, ele tem sempre uma análise do algoritmo antes, análise de convergência, você faz um ajuste, a setagem de parâmetros. Então, isso tem que ser feito. Não adianta você usar o algoritmo como ele está lá com os parâmetros default, porque talvez não seja o adequado para o seu problema. E uma coisa que a gente percebe também é que muitas vezes os algoritmos eles têm um foco muito grande em otimização de problemas matemáticos, onde se busca a precisão 10 a menos 9, 10 a menos 6, coisas que não são práticas, eventualmente, para uma otimização de aeronave. Então, você precisa fazer o ajuste com esses parâmetros, e tem um outro ponto aqui de ajustar os steps, para que ele fique adequado para o seu problema.
avaliar mais de um algoritmo, isso é acho que é algo que é interessante. Você fala, poxa, beleza, eu consegui um algoritmo que ajustando os parâmetros dele eu tenho uma convergência, então você checa quão rápido ele converge, para onde ele converge, então você consegue tunar aquele algoritmo. Aí você vai lá e pega um outro algoritmo, vê se ele vai achar um outro ponto de ótimo, se converge mais rápido, se converge para o mesmo ponto, e aí você consegue falar, poxa, para esse meu problema, esse algoritmo aqui é o que melhor está resolvendo com essa e essa configuração. Garantir convergência de resultado, e aí você tem que monitorar a função objetivo. Isso aí é um ponto interessante. Eu já vi equipes de aerodesign, inclusive, elas conversando, falando o seguinte, falando, olha, aqui a gente consegue ver a convergência porque, olha, minha área de asa ficou aqui, ou minha corda está convergindo. Então, a equipe ou a pessoa pega a convergência de uma variável de projeto e diz que isso é a convergência do resultado. E não é, a convergência do resultado, ela tem que ser baseada no incremento da sua função objetivo. Então, a partir do momento que de uma análise para outra você não tem melhoria na sua função objetivo, ou essa melhoria ela não é maior do que um critério que você estabelece, aí sim você tem convergência. Porque muitas vezes as variáveis de projeto vão ficar num patamar por um tempão, e de repente ela vai para um outro patamar, que ela encontra algo melhor ali e vai explorando. Então ela não está necessariamente convergido o seu problema. Então a observação para convergência é sempre função objetiva. E aí funções para algoritmos monoobjetivos, né, em geral baseado em gradientes são monoobjetivos, uma estratégia para obter um Pareto é fazer a varredura de beta, que a gente chama. Né? Então você cria uma função objetivo agregada, que é o objetivo 1 mais o objetivo 2, mas você multiplica o primeiro objetivo por beta e o segundo por 1 menos beta. E varre beta de 1 a 0, ou 0 a 1, no step que você achar adequado, de 0,2 a 0,2, 0,5, enfim. E com isso você vai ser capaz de desenhar ou obter a sua fronteira de Pareto. Exploração das variáveis de projeto, então isso é algo fundamental. Então você inicia lá a sua otimização com todas as variáveis. Fala, ó, essa é a lista de todas as variáveis que eu acredito que influenciam. Então você inicia o seu problema com essas variáveis, mas você ainda não faz uma otimização. Você faz uma análise de sensibilidade. Então pega cada um dos parâmetros, cada uma das variáveis de entrada, ou variáveis de projeto, e avalia a influência na função objetiva. Então você vai lá dar um degrau de 5%, por exemplo, 10%, 1%, sei lá. Você escolhe um step para cada uma das variáveis e avalia a função objetiva, lá, qual que é o resultado. Essa é a matriz jacobiana. E aí você consegue entender, através dessas derivadas, quais que têm maior influência e menor influência. E você consegue descartar, você vai ver variáveis lá que têm muito pouca influência, variáveis que não têm influência na função objetivo, e você ajusta também os valores do step mínimo e batentes de cada variável. Você vai perceber eventualmente que variando uma variável, aquele step é muito pequeno, a influência na função objetiva é praticamente imperceptível. Né? Então você fazer esse tuning de qual que é o step mínimo e os batentes de cada variável é fundamental para o desempenho da sua otimização. Porque, eventualmente, você está variando área de asa em 0,001 metros, coisas que você não tem precisão construtiva, você não consegue medir, não consegue fazer nada, mas o seu algoritmo está lá, porque ele é matemático, ele está buscando o que você pediu. E você manda otimizar com a área de asa de 0 metros a 500 metros. Então, ele vai ficar lá procurando, varrendo. Então, é importante você entender como é que as variáveis influenciam para você também estreitar os batentes. É claro que você tem que garantir que você vai ter exploração do espaço de projeto, porque senão, no limite que os batentes sejam 0, você está imputando já o resultado. Né? Então, você tem que permitir que a variável seja explorada. Né? Mas garantir esse ajuste de step mínimo também é algo que ajuda muito na convergência. Né? Aí um ponto, vem até a pergunta lá desculpa, mas eu não vou lembrar o nome aqui agora, mas seleção e trade-off entre configurações.
Eu acho, essa frase é muito boa, né? O form follows function. Ou seja, a sua forma, o seu resultado objetivo, ele vai ser sempre função da função que você quer executar, né? Ele vai ser uma consequência do que se quer fazer. Então, asa alta, asa baixa, cauda baixa, etc. Esse tipo de trade-off, ele é muito definido pela missão, ele é muito definido por outros aspectos que não são aspectos de otimização propriamente dita, né? São aspectos de projeto, aspectos operacionais que podem te descartar muitas coisas. Então, não caia na armadilha de ficar jogando tudo isso para um bolo de otimização. Então você tem uma otimização que permite asa alta ou asa baixa, cauda baixa, canar, asa voadora, tem tudo num algoritmo só em uma otimização. A recomendação é que você faça esses trade-offs em estudos dedicados, para você saber se a cauda em T versus uma cauda convencional, se tem benefício ou não para aquela aplicação. Você consegue definir uma aeronave de referência e, com base nisso, você fazer, não vou dizer otimização, mas você faz o dimensionamento da empenagem para um caso, o dimensionamento para o outro, e você consegue entender ali quais são os trade-offs envolvidos nessa escolha de configuração. E você consegue eventualmente fazer a sua decisão. Fala, olha, eu percebi que ao usar a cauda baixa, eu tenho um benefício de X%, ou a cauda alta, eu tenho um benefício, ou eu tenho uma hélice grande, a minha cauda tem que ser alta, porque senão eu vou estar no slipstream e fadiga e etc. Então você não cai na armadilha de jogar no bolo da otimização. Esses trade-offs em estudos dedicados são muito valiosos, porque eles indicam um caminho. Aonde não é possível, e eventualmente é o que o rapaz estava falando ali, você fez um estudo e tem dois tipos de motorização que são competitivos. E aí o que a gente faz? A gente endereça eles via otimização através de cenários. Então você segrega o framework. Assim, então beleza, eu tenho uma otimização, eu tenho uma propulsão elétrica. Eu faço otimização considerando minha propulsão elétrica. Vou até o ótimo que eu consigo com aquela configuração. Aí eu, beleza, eu vou para o outro passo, crio um outro cenário onde é a minha propulsão com motor a combustão. Faço otimização e vou ter no final os dois caras. Aí você compara o ótimo de cada uma das duas otimizações, de cada um dos dois cenários, e ali você consegue fazer uma seleção não só com a função objetivo, mas também com o cumprimento dos requisitos, com outras variáveis. Porque eventualmente você chega em resultados parecidos, mas um tem um pouco mais de desempenho, o outro tem um pouco mais de risco tecnológico. Então, assim, você tem que ficar esperto e endereçar, se for via otimização, cenário para que você não fique uma maçaroca de dados. E pós-processamento, porque é fundamental você entender quais são os requisitos que dimensionam a sua aeronave. Você tem que saber, se meu avião é desse tamanho, por quê? Porque ele tem uma pista tal que eu preciso cumprir, parará, parará. E aí dá para negociar, né? Então, se esse é o requisito que dimensiona, ele é de fato o requisito que agrega valor? Eventualmente fala, não, é isso aí mesmo, está dimensionando e é o que tem que dimensionar, tá certo. Ou eventualmente você consegue abrir mão de alguma coisa em troca de um benefício que você precisa apresentar. Agora, assim, esse aqui eu diria que é o ponto de maior... Deveria ser o ponto de maior atenção. A gente percebe que hoje existem os métodos, os modelos estão tudo à mão, tudo pronto para você rodar. A gente tem uma busca imediatista por resultados, que é rodar. Um poder computacional muito grande e a gente não avalia o que está saindo dali. Então, isso, assim, se eu puder deixar um feedback, eu acho que isso é um dos pontos que diferenciam um bom engenheiro de um engenheiro apertador de botão. É o cara que vai chegar com uma solução de uma otimização e você vai falar, poxa, mas essa área de asa tá tanto, ou esse flechamento tá muito alto. E aí o cara vai falar, não, esse flechamento é para reduzir tal, para... Ele consegue cascatear todas as soluções, entender por que aquele combinação de espessuras com flechamento, com área de asa, é o ótimo para aquele resultado. Então, entendam os motivos do resultado obtido. Você tem que saber, não adianta você jogar tudo no moedor de carne lá, você tem que saber
Poxa, quais são as disciplinas envolvidas, para onde cada disciplina puxa e por que a disciplina levou para um lado ou para o outro. Isso aí é um ponto assim, fundamental. A gente cansa de ouvir, tanto no neurodesign como na indústria, falar, isso é o resultado que o programa soltou. Pô, isso é um negócio que assim, acaba com a sua credibilidade. Uma dica, e aí assim, a dica pessoal, tá? Fazer uso de diagrama de restrições. Isso é algo que eu acho muito interessante. A gente tem usado com bastante êxito, eu diria. Traz muita informação, é muito rico. E eu vou mostrar um exemplo aqui do que é o diagrama de restrições. É o clássico diagrama de restrições, mas o que a gente faz? Você explora as variáveis de projeto, vê quais são as mais sensíveis, bota umas fixas, vai rodando para... Digamos que você chegou no seu ótimo, e seu ótimo é esse ponto aqui, é o resultado da sua otimização. Você vai lá e pega variáveis de projeto relevantes, aqui o exemplo área de asa e motor, são as mais relevantes no projeto conceitual aqui. E aí você faz uma varredura, varre mais ou menos 5, 10% para cada um dos lados, e aí você é capaz de mostrar, falar, poxa, ó, eu tô aqui nesse ponto com 11.900 pounds e 80 metros quadrados de área de asa. E aí você pode falar, é porque eu tenho um requisito de subida, se eu relaxar, é porque aqui não tem os contours, né, mas você pode falar, se eu relaxar eu já estaria esbarrando em outro requisito, que é o requisito de pista, então preciso ter um relaxamento simultâneo das variáveis de projeto. Na verdade, o seu algoritmo vai te trazer para cá, porque se a função objetivo for fill burn, aqui seria um 2 em qualquer coisa, né? Então você consegue falar, poxa, se eu quiser reduzir ainda mais, eu tenho que andar nessa direção. Então eu teria que eliminar essa restrição de margem de combustível e também reduzir o desempenho de pista, né? Piorar o desempenho de pista. Então esse tipo de cara, ele te traz muito mais informação do que aquele resultado típico de otimização que você fala, esse é meu ótimo, e esse é o que ele cumpre, o que ele não cumpre, né? Esse cara aqui te traz um pouco mais de informação. E o que a gente, pelo menos particularmente que eu tinha feito, a gente trabalhava com otimizações até chegar mais próximo do que é o sweet spot, o local que a gente acredita que tem um ótimo, e aí a gente faz essa exploração usando um modelo um pouco mais visual. Porque tem um outro ponto, isso aqui, ele não fica dependente da otimização que você faz, né? Imagine que você faça, eu vou depois mostrar um Pareto, mas se você fizesse uma otimização, ele ia tender a caminhar para cá. Então você ia perceber que aqui você tem um monte de indivíduo, mas eventualmente para cá você não tem, para cá você não tem informação, então você acaba não tendo informação do seu espaço de projeto que você tem com esse diagrama de restrições. Mas o diagrama de restrições ele é bidimensional, você dificilmente consegue fazer com mais de duas. Com 3 você consegue, tem uma estratégia para fazer um tridimensional que é bem bacana. Mas é algo que você vai fazer lá no fim da linha, né? Quase que num pós-processamento. Vou dar uma acelerada aqui, a gente está quase acabando. Esse processo ele é iterativo. Assim, dá para melhorar o meu processo? Eu gerei algum conhecimento, eu ganhei conhecimento em algum modelo, então você faz uma otimização, chega no final, e aí eu estou trazendo de volta aqui naquela figurinha. Esses surrogate models aqui, eles podem realimentar, ou esses caras podem realimentar a sua base semi-empírica. Você tem, de alguma forma, percebeu que aqui, quando você fez uma análise, tomou pau em algum requisito que não tinha sido considerado anteriormente. Então, isso é um processo de melhoria contínua, é um processo de ganho de conhecimento, porque você vai cada projeto é um projeto novo, e cada projeto novo você vai ter restrições novas, variáveis de projeto nova, então você tem que ficar ali trabalhando. Eu vou avançar rapidamente para alguns exemplos aqui. Isso é um exemplo de um trade-off de ruído versus consumo. Fica difícil trazer exemplo de otimização, tá? Eu quis trazer algo que mostrasse aqui quais são variáveis de projeto, né? Então, isso é uma coisa interessante. Na hora de apresentar o seu problema, diga quais são as variáveis de projeto, diga quais são as restrições e diga qual é a função objetivo e deixe isso bem claro, stated, assim, sabe? Porque senão você não sabe o que o cara está fazendo, fica meio mal definido. Então essas tabelas, elas são de muita valia para você entender como o problema foi modelado e por que da solução que foi obtida.
E aí você percebe que variáveis de projeto de asa, motor, como é ruído, você tem trajetória de ruído, então os flaps de pouso, decolagem, e até as velocidades e altitude para cutback, elas são variáveis de projeto, você tem essa liberdade, né? Então, e aí você tem duas funções de objetivo, que seria o fuel burn e o ruído, né? Que é esse Pareto aqui, onde você quer maximizar a sua margem de ruído e minimizar o fuel burn. Então você tem aqui um trade entre os dois. Né? O resultado, ele é algo, se você for só para consumo, se você for só para ruído, dá uns 2% aqui de consumo, e se você for só para margem de ruído, dá 6 dB, que é bastante, né? E as restrições, então, típicas restrições, você tem spam por limitação de gate de aeroporto, ruídos, né? Você, nas certificações você tem limites por segmento, né? Flyover, ou sideline approach, alcance máximo, pista de pouso, gradiente no segundo segmento, decolagem numa pista curta, e a tração aqui não podia ser maior do que 1. Isso é a forma com que foi modelado o problema, né? Ele é um problema chamado arquitetura IDF, Individual Design Feasible, ou seja, ele permitiria trações maiores do que 1 aqui. Então você precisa vir e fechar por fora a sua restrição. Se você der uma olhada nesse paper, você vai ver que tem uma explicação por que cada um dos casos vai para cá. Então, por que o flap angle muda, por que as velocidades mudam, a tração ela tem uma diferença grande que é da tração. Tem 200 nós aqui a mais, 200 newtons a mais aqui, não muda muito não. Mas dá uma olhada lá que tem as explicações do porquê que as diferenças nas variáveis de projeto aparecem. E as diferenças são significativas. Em ruído aqui é bem significativo. Esse cara que ele opta por decolar antes, né? Por causa da trajetória de ruído. Passando aqui slide, outro exemplo é uma otimização com foco em retorno financeiro, né? Essas são as variáveis de projeto, então área de asa, tração, alongamento, características básicas de asa, se tem flap ou slat, posições de longarina, parâmetros de missão, é algo que você pode usar também numa otimização. E restrições pista balanceada, gradiente, pouso, tempo de subida e etc. E esse cara, ele vai influenciar diretamente o resultado obtido, né? Aqui a gente tem os resultados para 4 figuras de mérito distintas, né? A gente consegue perceber que dependendo da função objetiva que você escolhe, você vai ter uma solução diferente, né? Otimização de alta fidelidade, aqui de novo um trabalho do Martins, né? É uma otimização a partir de uma asa aqui, baseline, com a raça de quase 200 counts, passou para 182, o que é uma redução bastante expressiva, né? O CM diminuiu um pouco, então ganha na trimagem, e o CL foi mantido constante, então você percebe as diferenças. Mas você vê assim, tem um perfil bem mais grosso aqui na raiz, talvez um pouco muito fino, não necessariamente é uma solução prática, né? E também é uma otimização single point optimization, então você percebe que ele acaba tendo como resultado um shock free aqui, né? É um perfil que ao trabalhar em alguma outra condição provavelmente vai ter um choque muito forte, né? As condições off design dele não seriam tão boas. Mas é um exemplo de otimização aplicada a projeto de aeronave ou aeronáutica. Considerações finais. Otimização é uma disciplina como qualquer outra, requer muito estudo. Então, precisa estudar, entender quais são os métodos, quais são os algoritmos, as arquiteturas, etc. É um negócio que não é trivial. Muitas vezes a gente tem todas as disciplinas, mas não tem ninguém de otimização. Aí pega um cara para jogar no algoritmo qualquer que ele acha na internet, todas as disciplinas. Aí não entende por que as coisas não conversam, por que não converge, por que não está avançando. É porque você precisa ter um background lá em técnica de otimização. Cada problema vai exigir solução dedicada, então você vai ter que avaliar diversas opções. O bom é inimigo do ótimo, isso é verdade, então não tente fazer otimização até a 10 a menos 6, você vai se perder. Então,
saiba quando parar, saiba estabelecer o step correto, assim, pô, vamos fazer de meio e meio metro quadrado, não sei, você tem que usar a variável de acordo com o que você é capaz de manufaturar. Né? Então, cuidado para não querer fazer o ótimo do ótimo do ótimo. Você tem que ter conhecimento dos modelos que foram implementados, então não só a técnica de otimização, mas você tem que saber como é que o modelo aerodinâmico funciona, como é que o modelo de estruturas funciona, e etc, etc, etc. Você não tem que ser especialista, mas você tem que saber os trade-offs envolvidos, porque senão você não consegue avaliar o rumo que a otimização está tomando, por que ele vai para um caminho ou outro. E precisa entender os resultados, cara. Isso aqui é fundamental. Entenda sempre os resultados, debruça em cima, é algo que é necessário, porque senão vai fazer besteira. E é o famoso garbage in, garbage out. Se você jogar qualquer besteira, vai sair qualquer besteira. Então, precisa fazer bem feito o modelamento, a implementação, e precisa entender o que está saindo. Eu vou para as perguntas aqui, a gente tem bastante pergunta, hein? Então a gente optou por responder aqui, né? Está perguntando se a fronteira de Pareto é necessariamente obtida após uma otimização, ou se pode ser encontrada só combinando as funções que se deseja do problema. Ela necessariamente é obtida após uma otimização multi-objetivo ou várias otimizações mono-objetivo. Aquelas, para cada beta, né, que a gente fala daquela varredura de beta, é uma otimização distinta. Então não tem jeito, porque por definição a fronteira de Pareto é o ponto onde o cara é ótimo para os dois objetivos e você não consegue melhorar um objetivo sem piorar o outro. E para aquele objetivo não tem nenhum outro indivíduo que apresente o outro objetivo melhor do que ele. Né? Então você precisa ter otimização. Foi comentado que o genético é mais lento. Na verdade, o genético ele precisa de mais interações, de avaliação de função. Você vai ter da ordem de 100 indivíduos numa população, você vai gerar 30, 40, sei lá quantas populações. Você vai ter aí 10, 20, 30 mil avaliações, enquanto no método baseado em gradiente você consegue convergir com umas 200 iterações ou 300 talvez. Então, assim, ele é um método um pouco mais lento, mas não necessariamente ele é pior, ele é um método que te permite fazer uma varredura mais global, ele é um método que não requer tanta critério na implementação do modelo, né? Porque o método gradiente ele precisa de derivadas acuradas, né? Ele tem seus prós e contras, né? Se o seu problema ele é de baixo custo computacional, você poderia lançar a mão, mas imagina, por exemplo, aquelas análises do Joaquim Martins usando um algoritmo genético, isso aí seria completamente inviável. Kaique mandou bastante pergunta aqui, Kaique já velho conhecido nosso aí. Quais habilidades softwares engenheiro deve ter para atuar com otimização de aeronave e conhecimentos de estatística são desejáveis? Habilidades, eu diria assim, tem que estudar parte de otimização. Algum conhecimento matemático, dependendo do que se queira, se você quiser. Tem dois tipos de especialista, né? Tem o especialista em otimização, método de otimização, e tem o especialista na aplicação dos métodos de otimização. Aquele especialista no algoritmo de otimização é um cara com background de matemática, é um cara que consegue implementar, fazer as coisas de uma forma e vai fazer mais profundo, né? Independente de qual é a aplicação daquele algoritmo. Agora, o cara que aplica o algoritmo, ele tem que ter um conhecimento de como funciona a otimização, um pouco da base teórica de otimização, e também um grande conhecimento dos modelos implementados. Então, para a otimização de aeronave, você tem que conhecer de aeronave como um todo. Você tem que ter essa visão global que te permita identificar os trade-offs, etc. E também o conhecimento das técnicas de otimização. Conhecimentos de estatística são desejados? Sim e não. Depende de que tipo de otimização você vai querer fazer. Otimização robusta, por exemplo, tem muito conceito de estatística lá dentro. Agora, a otimização, se for uma otimização determinística convencional, os conceitos eles ajudam, porém eles não são necessariamente requeridos. Né? Eles ajudam para você fazer aquela primeira análise de correlação e etc. Tem algo
Tem algumas estratégias que te permitem mapear bem o seu problema e fazer a setagem dele usando técnicas estatísticas, né? Pequeno está falando de programação, e realmente programação é muito importante. Você tem que ter bastante conhecimento de tanto a programação dos modelos quanto da própria parte de otimização, para você entender onde que está bugando. Porque tem um ponto, a otimização ele é um achador de bug. Você está botando o negócio para achar todos os bugs que tem no seu código. Não se preocupe. Ao rodar uma otimização, você vai perceber tudo que está de errado no seu modelo. Como que a área de ensaios entra no processo de otimização? Simuladores de voo pode ser usado em etapa de otimização, e como a disciplina sistemas entra em otimização. Depende da fase, tá? Estudos conceituais, sistema entra mais como... eles são parametrizados, então você tem lá uma parametrização prévia de volume requerido e de peso associado, e essa parametrização ela é rodada ao longo da otimização. Então você tem lá as considerações de estimativa de peso, principalmente de sistemas. E o volume muitas vezes ele já está alocado em fuselagem, algo que a gente não acaba não otimizando matematicamente, é mais visual. Simulador de voo não vejo na parte dos conceituais, é algo um pouco mais avançado, e você acaba fugindo do que é o foco do estudo conceitual, né? Porque você estaria já olhando na lei de controle, coisa que assim, você nem sabe ainda o número de passageiros, você precisa avançar, e eventualmente você está fazendo uso de alta fidelidade, você nem tem modelo de downwash, você não tem um monte de coisa que é requerido para você ter uma análise de mecânica de voo que seja crível, né? Ensaios, a gente usa bastante resultado de ensaio, de eventualmente aláugo de material ou redução de peso. Então você fala assim, poxa, ensaio de sistemas, desculpa. Ensaio de sistemas também eu acho um pouco mais difícil. Isso aí seria mais na parte de estudo preliminar, onde vai fazer um processo de otimização específica de um dado sistema. Então, por exemplo, o cara vai otimizar, sei lá, recolhimento do trem de pouso. Ele vai ter algum ensaio que vai ajudar com essa dinâmica e etc. Então, você teria essa realimentação, mas de um pouco mais alta fidelidade, não no nível conceitual. Quais são os temas de pesquisas atuais na otimização de aeronaves? Otimização robusta é um deles, é bem atual, é um tema bastante complexo e bem legal, bem interessante, porque você acaba trocando políticas de margem que muitas vezes não são eficientes por um approach matemático consistente que vai te dar resultados repetitivos e tem um racional por trás da escolha, né, dessas margens ou incertezas. Um outro ponto é a propulsão híbrida elétrica, isso aí tem demais, o pessoal está em busca desse sonho aí de uma propulsão elétrica e é algo que está longe da viabilidade, então tem muito estudo de otimização, muito estudo de como fazer esses caras funcionarem, é um ponto. eVTOL eu acho que cairia na categoria da parte híbrida, e tem uma parte de ambiental, ruído e etc. também, que tem uma força muito grande na academia, mas na indústria um pouco menos, porque hoje ninguém penaliza o consumo em troca de parâmetros ambientais, né? Quando você fala, o consumo ele já é o maior parâmetro ambiental que você tem, né? Você reduz o seu consumo. Mas você não vai piorar o consumo em detrimento do seu ruído, por exemplo. A não ser que seja um requisito. O A380 ele teve que mexer um pouco no motor, piorou um pouco o consumo, mas ele não estava cumprindo com o requisito de ruído. Ele não poderia operar no aeroporto específico lá. Mas eu diria que são 3 temas bem interessantes, que é a utilização robusta, parte híbrida elétrica e a parte ambiental. Matheus, bom João, no caso de avaliação de diferentes conceitos de aeronave durante a otimização, usar quantificação de incerteza é uma boa abordagem ou é mais efetiva a avaliação de configuração anteriormente? Os dois. Como eu falei, fazer a análise da configuração antes da otimização é muito importante, porque você reduz, você tem conhecimento maior. Mas também considerar que uma solução tem mais incerteza que a outra
é fundamental para você fazer uma escolha de configuração, porque eventualmente você tem um avião que a gente conhece, o convencional, e aí você bota um cara lá que você desconhece e fala que ele vai ser 5% melhor. Só que esse cara tem uma incerteza de 10, 20%, sei lá. Então você precisa quantificar essas incertezas para que você possa fazer uma comparação que a gente chama de apples to apples. Então, a resposta para você aqui é os dois, né? Quantifique as incertezas e faça essa análise anteriormente. Se não for possível, você avança no que a gente chamou de análise de cenários. E mais uma do Matheus: quais estratégias podem ser utilizadas para atribuição e consideração de parâmetros não técnicos na otimização? Você precisa parametrizar, né? Apesar de ser não técnico, por exemplo, aspectos financeiros, você precisa buscar um modelamento matemático. Então a estratégia é aumentar a sua confiança em modelos matemáticos que simulem o comportamento esperado daquele parâmetro que é não técnico. Tem coisas que você nunca vai conseguir mapear lá, preferência de cliente, etc. É algo complexo. E aí você pode considerar cenários, falar, poxa, eu tenho 2 cenários aqui, eu não sei qual que vai ser escolhido, eu não consigo parametrizar. Aí você vai lá e bota um cenário, bota outro cenário e vê qual que é o resultado. Mas a estratégia é sempre buscar fazer um modelamento matemático das coisas, né? Que seja adequado à fidelidade e o nível do problema que você está querendo atacar. Obrigado, pessoal.